Neste vídeo, vamos explorar 12 filmes que, apesar de terem sido recebidos de forma fria ou negativa no início, foram redescobertos e reavaliados como verdadeiras obras-primas do cinema. Desde a estreia até o reconhecimento final, esses filmes mostram que o tempo pode ser o melhor crítico. Acompanhe-nos nessa jornada, das dificuldades iniciais ao legado duradouro desses filmes, mostrando como o cinema pode transcender as barreiras do tempo e do espaço. Número 1 em Blade Runner. Este é um filme que, em seu lançamento, deixou muita gente confusa. Apesar de ser visualmente impressionante e apresentar uma narrativa profunda, foi recebida com uma mistura de confusão e desdém tanto pela crítica quanto pelo público. Essa rejeição inicial se deveu, em parte, ao fato de o filme se distanciar radicalmente das convenções do cinema de ficção científica que dominavam na época. Enquanto outros filmes do gênero ofereciam aventuras espaciais ou histórias de heróis triunfantes, Blade Runner mergulhava os espectadores em um mundo sombrio e pessimista, onde a linha entre o humano e o artificial se tornava difusa. O que Blade Runner apresentou foi uma Los Angeles futurista, escura e chuvosa, onde os avanços tecnológicos não trouxeram a utopia prometida, mas sim um mundo decadente e desumanizado. As ruas cheias de neon, as megaestruturas dominando o horizonte e a constante sensação de vigilância e controle ofereciam uma visão de um futuro mais próximo de um pesadelo do que de um sonho. Essa abordagem era radicalmente diferente do que o público estava acostumado e muitos simplesmente não souberam como interpretá-la. Em vez de heróis claros e vilões óbvios, o filme apresentava personagens complexos e moralmente ambíguos, mergulhados em um mundo onde as decisões corretas eram difíceis de discernir. Apesar de sua recepção inicial, o filme começou a ganhar adeptos no mercado de vídeo doméstico, onde espectadores mais atentos e críticos puderam apreciar sua complexidade. As conversas sobre o filme começaram a crescer e o que inicialmente foi visto como um fracasso passou a ser reconhecido como uma obra-prima incompreendida. Parte de seu apelo duradouro reside na maneira como levanta questões filosóficas sobre a natureza da humanidade, a moralidade e o destino. Tudo isso envolto em uma estética visual que inspirou gerações de cineastas, designers e artistas. Além disso, a influência de Blade Runner se estendeu muito além do cinema. Sua representação de um futuro distópico e sua estética neo-noir deixaram uma marca indelével na cultura popular, desde a moda até a arquitetura, passando pela música e os videogames. O filme foi citado como uma influência fundamental em obras tão diversas quanto Ghost in the Shell, Matrix e Altered Carbon, demonstrando seu impacto duradouro na maneira como imaginamos o futuro. E embora Ridley Scott não tenha sido devidamente reconhecido em sua época, com o tempo, Blade Runner garantiu seu lugar não apenas como um filme essencial da ficção científica, mas como uma peça fundamental do cinema moderno. Número 2 em Clube da Luta. Este é um daqueles filmes que, ao ser lançado, deixou tanto a crítica quanto o público geral desconcertados. Sua narrativa sombria, cheia de cinismo e uma forte crítica à sociedade de consumo, não foi bem recebida num primeiro momento. Na verdade, muitos críticos não souberam como abordar um filme que ousava questionar os próprios fundamentos da vida moderna. Em uma época em que o sucesso pessoal e material eram vistos como o auge da realização, Clube da Luta apresentava uma perspectiva radicalmente oposta, explorando o vazio existencial que frequentemente acompanha esses valores. Desde a primeira cena, em que um protagonista sem nome, interpretado por Edward Norton, nos apresenta sua vida monótona e alienante, o filme estabelece um tom que é ao mesmo tempo desconfortável e fascinante. Esse homem, que parece ter tudo do ponto de vista material, encontra-se profundamente insatisfeito, preso em um ciclo de consumismo que o deixa emocionalmente vazio. Seu encontro com Tyler Durden, interpretado magistralmente por Brad Pitt, desencadeia uma série de eventos que desafiam não apenas sua própria existência, mas também as noções de masculinidade, poder e rebelião na sociedade contemporânea. O que fez com que Clube da Luta se destacasse foi sua ousada mistura de comentário social e estilo visual. David Fincher,
conhecido por sua habilidade em criar atmosferas tensas e visuais impactantes, utilizou todos os recursos à sua disposição para mergulhar o público no mundo caótico e subversivo do filme. Desde a cinematografia até a edição acelerada e a narrativa não linear, cada elemento de Clube da Luta foi projetado para chocar o público, forçando-o a confrontar as partes mais sombrias de sua psique. No entanto, o que inicialmente foi percebido como niilismo sem sentido e violência gratuita foi reavaliado com o tempo. O filme começou a encontrar seu verdadeiro público no mercado de vídeo doméstico, onde aqueles que o haviam ignorado em seu lançamento inicial tiveram a oportunidade de descobrir suas camadas mais profundas. À medida que mais e mais pessoas começaram a assistir e discutir Clube da Luta, ele emergiu como uma crítica poderosa à alienação na sociedade moderna e uma exploração do desespero que muitos sentem em um mundo que parece valorizar tudo, menos a autenticidade. A popularidade de Clube da Luta cresceu de forma exponencial. E o que antes era um filme marginal se transformou em um fenômeno cultural. As frases e cenas icônicas do filme, como "a primeira regra do Clube da Luta é não fale sobre o Clube da Luta", tornaram-se parte do léxico popular, e o próprio filme passou a definir uma geração que se sentiu traída pelas promessas vazias do consumismo. Além disso, a subversão dos papéis tradicionais de gênero e a exploração da identidade masculina ressoaram profundamente em um público que começava a questionar os ideais herdados das décadas anteriores. O filme se transformou em um símbolo de resistência contra uma cultura que frequentemente parece valorizar tudo, menos o essencial. Ao longo dos anos, Clube da Luta inspirou não apenas cineastas, mas também pensadores, artistas e ativistas que viram no filme uma representação da luta interna e externa contra as imposições de uma sociedade que muitas vezes parece opressora. A obra de Fincher não só permaneceu relevante, como também se tornou um testemunho de como o cinema pode capturar e refletir as ansiedades de uma época, transformando-se em um filme cult que continua definindo e desafiando as normas culturais. Número 3. No Enigma de Outro Mundo. Dirigido por John Carpenter, é uma obra-prima do cinema de terror que, em seu lançamento, não conseguiu obter o reconhecimento que merecia. Na época, foi duramente criticado, em grande parte devido à infeliz coincidência de seu lançamento com o ET e o Extraterrestre, de Steven Spielberg. Enquanto ET oferecia uma visão calorosa e reconfortante de um encontro extraterrestre, o Enigma de Outro Mundo apresentava uma perspectiva completamente oposta. Uma história de desconfiança, paranoia e terror puro no ambiente mais inóspito da Terra, a Antártida. Desde o início, Carpenter estabelece um ambiente de tensão e desespero. O filme começa com uma perseguição na neve, uma cena que imediatamente coloca o público em um mundo onde nada é o que parece. À medida que os personagens, um grupo de cientistas presos em uma estação de pesquisa, descobrem que estão sendo caçados por uma criatura alienígena capaz de imitar qualquer ser vivo, a atmosfera de paranoia se intensifica. A ideia de que qualquer membro da equipe pode ser a coisa é um dos elementos mais assustadores do filme, pois destrói qualquer senso de segurança e confiança entre os personagens. O que torna o Enigma de Outro Mundo tão impactante é o seu uso inovador de efeitos especiais práticos. Em uma época em que os efeitos de computador ainda estavam em seus primórdios, Carpenter optou por efeitos práticos que, até hoje, continuam impressionantes. As transformações grotescas da criatura, criadas por Rob Bottin, são tão realistas e perturbadoras que são difíceis de esquecer. Esses efeitos não só contribuem para a atmosfera de terror, como também ressaltam a natureza imprevisível e letal da ameaça que os personagens enfrentam. Além disso, o ambiente em que a história se desenrola adiciona mais uma camada de terror. A Antártida, com seu vasto deserto gelado, é um lugar perfeito para uma história de isolamento e desespero. A sensação de claustrofobia dentro da estação, combinada com a imensidão e o vazio do lado de fora, cria um contraste inquietante. Não há possibilidade de fuga, e os personagens sabem que qualquer tentativa de escapar pode significar uma morte certa no frio implacável. Com o passar do tempo, o Enigma de Outro Mundo foi reavaliado,
tornando-se um referencial tanto no cinema de terror quanto no de ficção científica. O que na época foi visto como um defeito, seu tom sombrio e pessimista, hoje é uma de suas maiores forças. O filme captura de maneira magistral o desespero e a desconfiança que surgem quando se enfrenta o desconhecido, algo que ressoa profundamente em um público moderno que pode se identificar com esses sentimentos. Além disso, a influência de O Enigma de Outro Mundo no cinema é inegável, inspirando gerações de cineastas que buscaram replicar sua atmosfera opressiva e seu foco nos efeitos práticos para criar um terror genuíno. Em definitivo, O Enigma de Outro Mundo passou de ser um filme subestimado a ser considerado um clássico do cinema de terror, um testemunho do talento de John Carpenter e um lembrete de que o verdadeiro terror não reside apenas no que se vê, mas no que não se pode ver nem prever. O filme continua sendo uma experiência intensa e perturbadora, capaz de capturar a imaginação de novas audiências enquanto mantém os espectadores na ponta da cadeira, temendo o que pode estar espreitando nas sombras. Número 4. Um Sonho de Liberdade. Conhecido em inglês como The Shawshank Redemption, é um daqueles raros filmes que, embora inicialmente tenha passado despercebido, conseguiu deixar uma marca indelével na história do cinema. Dirigido por Frank Darabont e baseado em uma novela curta de Stephen King, este filme é um exemplo emblemático de como uma obra pode encontrar seu público muito tempo depois de sua estreia. No seu lançamento, Um Sonho de Liberdade enfrentou uma concorrência feroz nas bilheteiras, incluindo sucessos como Forrest Gump e Pulp Fiction, dois gigantes do cinema que monopolizaram a atenção do público e da crítica. No entanto, o verdadeiro poder de Um Sonho de Liberdade reside em sua narrativa profundamente humana, que, embora inicialmente não tenha captado a atenção das massas, começou a ressoar com o público à medida que mais pessoas a descobriam em vídeo doméstico e em exibições na televisão. A história de Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins, e sua luta para manter a esperança enquanto enfrenta uma condenação injusta na prisão de Shawshank, é uma exploração da resiliência humana, da amizade e da redenção, que vai muito além dos muros da cadeia. A relação entre Andy e Red, interpretado por Morgan Freeman, torna-se o coração do filme e sua evolução ao longo dos anos é um testemunho do poder do espírito humano diante das adversidades mais sombrias. O que torna Um Sonho de Liberdade tão especial é sua capacidade de conectar emocionalmente com o público em um nível muito profundo. Através da narração de Red, o filme nos apresenta uma série de personagens que, apesar de estarem presos em um sistema corrupto e brutal, conseguem encontrar momentos de dignidade e humanidade. O filme não conta apenas uma história de injustiça, mas também oferece uma reflexão sobre a natureza do tempo, da mudança e do impacto que uma pessoa pode ter na vida de outra. Um dos aspectos mais fascinantes do filme é como ele lida com a noção de esperança, um tema recorrente que ressoa ao longo de toda a trama. Andy, apesar das circunstâncias devastadoras que enfrenta, nunca perde a esperança de que um dia será livre, e é essa esperança que o mantém vivo. Seu famoso discurso para Red sobre a necessidade de ocupar-se em viver ou ocupar-se em morrer encapsula a mensagem central do filme, uma mensagem que inspirou milhões de pessoas em todo o mundo. A cinematografia de Roger Deakins também desempenha um papel crucial na criação da atmosfera do filme, utilizando luz e sombra para refletir o estado emocional dos personagens e o ambiente opressivo em que se encontram. Cada plano é cuidadosamente composto para enfatizar a solidão, o desespero, mas também os momentos de triunfo silencioso que os personagens experimentam ao longo da história. Com o tempo, Um Sonho de Liberdade foi redescoberto e aclamado por sua profundidade emocional, seu roteiro impecável e suas atuações memoráveis. Ganhou um lugar na lista dos melhores filmes de todos os tempos e se tornou uma referência na cultura popular. É um lembrete de que, às vezes, as obras mais significativas não são aquelas que impressionam de imediato, mas sim as que, com paciência e perseverança, encontram seu caminho até o coração das pessoas. Número 5. Os Filhos da Esperança. É um exemplo fascinante de como um filme pode ser radicalmente incompreendido em sua estreia, apenas para ser reconhecido mais tarde como uma obra-prima visionária.
dirigido por Alfonso Cuarón e lançado no ano 2006. Este filme apresenta uma visão distópica de um futuro próximo, onde a humanidade enfrenta uma crise global de infertilidade que ameaça extinguir a raça humana. No entanto, apesar de sua narrativa poderosa e direção impecável, Filhos da Esperança não conseguiu capturar a atenção do público na época, em grande parte devido a uma estratégia de marketing que não conseguiu vender uma história tão sombria e complexa. Um dos aspectos mais notáveis de Filhos da Esperança é sua abordagem realista e sombria da ficção científica. Ao contrário de muitos filmes do gênero que focam em tecnologia futurista ou cenários fantásticos, Cuarón opta por uma representação quase documental de um futuro em colapso. O filme se passa no ano de 2027, em um mundo onde a infertilidade causou um colapso social e político. Os efeitos do ecocídio e da crise migratória são palpáveis em cada cena, criando uma atmosfera opressiva que ressoa com as preocupações contemporâneas sobre o meio ambiente e a política global. Além disso, Filhos da Esperança é visualmente impressionante graças à maestria de Cuarón e do diretor de fotografia Emmanuel Lubezki. O filme é conhecido por seus longos planos-sequência que mergulham o espectador no caos e no desespero desse mundo distópico. Um dos momentos mais memoráveis é uma cena de ação de vários minutos filmada em um único take, que acompanha os personagens por um campo de batalha urbano. Essa abordagem cinematográfica não só aumenta a tensão, mas também cria uma sensação de imediatismo e realidade que é rara em filmes de ficção científica. Apesar dessas qualidades, Filhos da Esperança não encontrou seu público em sua estreia. A falta de uma estratégia de marketing clara por parte dos estúdios, que não souberam como apresentar um filme tão pouco convencional, e sua distribuição limitada contribuíram para seu fracasso nas bilheteiras. No entanto, com o tempo, o filme foi redescoberto e revalorizado, especialmente à medida que os temas que aborda se tornaram cada vez mais relevantes na sociedade moderna. As crises migratórias, a degradação ambiental e a incerteza sobre o futuro são temas que hoje em dia ressoam mais do que nunca, o que permitiu que Filhos da Esperança encontrasse um novo público e um novo significado. A abordagem de Cuarón sobre a humanidade e a esperança em meio ao desespero é outro dos elementos que permitiram que o filme permanecesse na memória coletiva. Através da história de Theo, interpretado por Clive Owen, um homem desiludido que encontra uma nova razão para viver ao proteger a primeira mulher grávida em 18 anos, Filhos da Esperança oferece um raio de esperança em um mundo que parece ter perdido toda a esperança. Essa dualidade entre o desespero e a esperança é o que torna o filme tão poderoso e, em última análise, tão atemporal. Em última análise, Filhos da Esperança é uma obra que, apesar da recepção inicial, provou ser um filme profundamente relevante e visionário, que continua a encontrar ressonância em um mundo cada vez mais incerto e desafiador. Número 6 e Cidadão Kane. O mito de Orson Welles. Ela nos mostra como poder e influência podem alterar o destino de uma obra-prima. Orson Welles, aos 26 anos de idade, embarcou na criação de um filme que desafiaria as convenções do cinema de sua época, tanto em sua narrativa quanto em sua técnica cinematográfica. No entanto, o que Welles não previu foi a reação feroz de William Randolph Hearst, o magnata da mídia que reconheceu no personagem Charles Foster Kane uma representação pouco lisonjeira de si mesmo. Hearst, ao se sentir ameaçado pela forma como o cidadão Kane retratava um homem poderoso e solitário, decidiu usar todo o seu poder para garantir que o filme não visse a luz do dia da maneira que Welles havia imaginado. Ele usou seu vasto império de jornais e sua influência em Hollywood para orquestrar um boicote contra o filme. Esse boicote incluiu pressionar os cinemas para que não exibissem Cidadão Kane e garantir que os meios de comunicação sob seu controle não mencionassem o filme de forma alguma, criando um silêncio ensurdecedor em torno da obra. O mais irônico é que, em vez de destruir o filme, essas táticas ajudaram a forjar o mito de Cidadão Kane. O filme, embora inicialmente ignorado pelo público, começou a atrair a atenção de críticos e cineastas que reconheceram nele uma revolução na forma de fazer cinema. Com inovações como a profundidade de campo, a estrutura não linear e o uso ousado da luz e da sombra, Welles não apenas contou uma história, mas também redefiniu a linguagem cinematográfica.
Ao longo dos anos, Cidadão Kane tem sido objeto de inúmeros estudos e análises, e agora é amplamente considerado uma das obras mais influentes da história do cinema, provando que a verdadeira arte não pode ser silenciada indefinidamente, mesmo pelas forças mais poderosas. Número 7. O Iluminado. Este filme é um clássico. Pode ser que estivesse à frente do seu tempo, tanto que, em seu lançamento, a crítica e o público simplesmente não souberam como digeri-lo. Dirigido pelo visionário Stanley Kubrick, o filme não se encaixava nas expectativas tradicionais do cinema de terror. Em vez de oferecer sustos fáceis e monstros explícitos, Kubrick optou por criar uma atmosfera de tensão constante, usando o espaço vazio e o silêncio tanto quanto o diálogo e a ação para gerar uma sensação de desconforto que se instalava lentamente na mente do espectador. A interpretação de Jack Nicholson como Jack Torrance é agora icônica, mas na época foi considerada por alguns como exagerada e até mesmo caricata. No entanto, esse exagero foi exatamente o que Kubrick buscava para transmitir a loucura crescente do personagem. Nicholson, com seu sorriso macabro característico e sua energia transbordante, personifica um homem que está perdendo o controle da própria mente, preso não só no Hotel Overlook, mas também em seus próprios demônios internos. Da mesma forma, o filme se destaca pela maneira como Kubrick manipula o ambiente do hotel para refletir a psique fragmentada de Torrance. Os corredores intermináveis, os quartos impossivelmente grandes e os espaços simétricos, mas desconcertantes, tudo contribui para a sensação de que algo não está certo, de que há uma presença sombria espreitando logo além do alcance da percepção. Esse foco na atmosfera, combinado com a trilha sonora inquietante, cria uma experiência sensorial que perturba profundamente o espectador. Com o passar dos anos, O Iluminado foi redescoberto e reavaliado, não apenas como uma obra-prima do terror, mas também como um estudo psicológico profundo e complexo. A influência de Kubrick no cinema moderno é inegável e O Iluminado se tornou uma referência obrigatória para qualquer cineasta ou amante do cinema que busca compreender como o meio pode ser usado para explorar os cantos mais sombrios da mente humana. Número 8. Moonfall. Dirigido por Roland Emmerich, é um testemunho de como até mesmo cineastas experientes podem falhar em capturar a magia que torna um filme memorável. Com um orçamento gigantesco, efeitos especiais de última geração e uma premissa que prometia emoção de sobra, qualquer um poderia pensar que Moonfall tinha todos os ingredientes necessários para ser um sucesso de bilheteira. No entanto, apesar dessas aparentes fortalezas, o filme fracassou em ressoar tanto com a crítica quanto com o público em geral. Uma das principais razões para esse fracasso está na desconexão entre o conceito ambicioso do filme e sua execução final. A história de uma lua que sai de sua órbita e ameaça destruir a Terra soa como uma premissa intrigante e cheia de potencial. No entanto, à medida que a trama se desenvolve, o filme cai em uma série de clichês e decisões narrativas que minam sua própria grandiosidade. Em vez de explorar de forma profunda e convincente as implicações de um desastre cósmico dessa magnitude, Moonfall opta por seguir caminhos já batidos, cheios de diálogos previsíveis e reviravoltas que não conseguem surpreender ninguém. Além disso, a falta de desenvolvimento dos personagens foi um problema significativo. Os protagonistas, interpretados por atores talentosos, não têm profundidade suficiente ou motivações claras que permitam ao público se conectar emocionalmente com eles. Isso é especialmente problemático em um filme de desastre, onde o sucesso muitas vezes depende do quanto o público se importa com os personagens em perigo. Sem essa conexão, as cenas de ação, por mais impressionantes que sejam, parecem vazias e sem peso emocional. Por outro lado, embora os efeitos especiais sejam espetaculares, eles não conseguem compensar as deficiências na narrativa e no desenvolvimento dos personagens. As cenas de destruição em massa e caos planetário, embora visualmente impactantes, não conseguem sustentar sozinhas um filme que carece de uma base sólida em termos de história e emoção. Assim, Moonfall se torna um exemplo de como até mesmo os recursos mais avançados e as ideias mais ambiciosas podem falhar se não forem respaldados por uma narrativa coerente e personagens bem desenvolvidos. Em última análise, Moonfall é uma lição sobre a importância do equilíbrio na produção cinematográfica. Não basta ter um conceito espetacular e efeitos especiais deslumbrantes.
A história e os personagens devem ser igualmente fortes para que um filme realmente se destaque e deixe uma impressão duradoura no público. Número 9. Encouraçado. Dirigido por Peter Berg e lançado em 2012, é um exemplo perfeito de como um filme pode naufragar mesmo tendo tudo a seu favor, pelo menos em termos de recursos e ambição. Inspirado no clássico jogo de tabuleiro da Hasbro, o filme tinha a missão de transformar uma experiência de jogo simples e abstrata em um espetáculo de ação e ficção científica. No entanto, em vez de oferecer uma narrativa envolvente ou personagens com os quais o público pudesse se conectar, Encouraçado focou quase exclusivamente em seus efeitos especiais e cenas de ação, negligenciando o que realmente faz um filme ser memorável. Uma das principais críticas que Encouraçado recebeu foi sua evidente falta de originalidade. O filme segue a fórmula típica dos blockbusters de ação, onde os efeitos visuais impressionam, mas a trama e o desenvolvimento dos personagens ficam na superficialidade. Desde o início, os espectadores se deparam com uma história previsível, uma invasão alienígena, um grupo de heróis improváveis e um confronto final que, embora visualmente impressionante, não traz nada de novo ao gênero. Em vez de inovar ou surpreender, Battleship parece se contentar em seguir uma receita já conhecida, sem adicionar ingredientes próprios. Além disso, o foco excessivo nos efeitos especiais acabou sendo uma faca de dois gumes. Embora as cenas de combate naval e os confrontos com as naves alienígenas estejam cheios de ação, essa saturação visual não conseguiu compensar as deficiências da narrativa. O filme se tornou uma sucessão de explosões e sequências frenéticas, mas sem uma história sólida ou personagens que gerem empatia. Todo esse espetáculo técnico acabou parecendo vazio. O público precisa de mais do que fogos de artifício para se envolver emocionalmente com um filme, e, neste caso, Battleship não conseguiu fornecer esse ponto de apoio necessário. Por outro lado, o elenco, embora repleto de rostos conhecidos como Liam Neeson e Rihanna, não conseguiu elevar o filme a outro patamar. As atuações foram competentes, mas os personagens careciam de profundidade, o que tornava difícil para o público sentir uma conexão genuína com eles. Sem personagens memoráveis ou diálogos marcantes, Battleship acabou reduzido a um espetáculo de luzes e sons, sem um coração que a fizesse ressoar além de seu impressionante visual. Como consequência, o que poderia ter sido uma franquia de ação afundou rapidamente, servindo como um lembrete de que, no cinema, a forma não pode substituir o conteúdo. Número 10. E Depois da Terra. Lançado em 2013 e dirigido por M. Night Shyamalan, é um daqueles filmes que, apesar de ter todos os ingredientes para o sucesso, simplesmente não conseguiu decolar. Com um orçamento considerável e o apoio de uma estrela do porte de Will Smith, junto com seu filho Jaden Smith, o filme parecia destinado a ser um sucesso garantido. No entanto, o que se esperava ser uma épica de ficção científica acabou se tornando um fracasso retumbante, tanto em termos de crítica quanto de bilheteria. Um dos principais problemas de Depois da Terra está no seu roteiro, que foi amplamente criticado pela falta de profundidade e originalidade. A história, que gira em torno de um pai e seu filho que precisam sobreviver em uma terra pós-apocalíptica, soa simplista e previsível demais. Em vez de apresentar reviravoltas inesperadas ou um desenvolvimento de personagens mais complexo, o filme segue uma narrativa linear que deixa pouco espaço para surpresas ou emoções genuínas. Essa abordagem fez com que o público se desconectasse rapidamente, já que não havia nada na trama que realmente capturasse seu interesse ou que justificasse uma premissa tão ambiciosa. Além disso, as atuações dos protagonistas, que eram um dos principais atrativos do filme, também não conseguiram corresponder às expectativas. Will Smith, conhecido por seu carisma e habilidade de se conectar com o público, assume um papel surpreendentemente apagado e emocionalmente distante, o que contrasta fortemente com seus papéis anteriores. Por outro lado, Jaden Smith, em um papel que deveria ter sido sua grande oportunidade de brilhar, não conseguiu sustentar o peso emocional da história, o que contribuiu para a percepção geral de que o filme carecia de alma. Outro fator que jogou contra After Earth foi a direção de Shyamalan, que naquele momento já havia acumulado uma série de decepções críticas em sua carreira.
Embora seja conhecido por suas habilidades em criar atmosferas tensas e reviravoltas inesperadas, em After Earth seu toque característico parece ausente, resultando em uma direção que muitos consideraram sem graça e sem inspiração. Essa falta de identidade na direção contribuiu para a percepção de que o filme era um projeto mais impulsionado pelo marketing do que por uma verdadeira visão criativa. Ao contrário de outros filmes que foram redescobertos ou reavaliados com o tempo, After Earth permaneceu à sombra do seu próprio fracasso, um lembrete de que nem o talento nem os recursos podem garantir o sucesso se não forem acompanhados de uma narrativa envolvente e personagens com os quais o público realmente possa se conectar. Número 11. O Império Contra-Ataca. Foi lançado em 1980. Hoje em dia, é considerada uma obra-prima do cinema, não apenas dentro do universo de Star Wars, mas na história do cinema em geral. No entanto, o que muitos não sabem é que, em seu lançamento, essa sequência não foi recebida com o entusiasmo unânime que se poderia esperar. Ao contrário de Uma Nova Esperança, que havia capturado a imaginação do mundo com sua história heroica e otimista, O Império Contra-Ataca surpreendeu o público com um tom muito mais sombrio e um final inesperadamente desolador. Uma das razões pelas quais o filme recebeu críticas mistas inicialmente foi justamente sua coragem ao se desviar do molde estabelecido por seu antecessor. Enquanto o primeiro filme terminava com uma vitória triunfante, O Império Contra-Ataca deixou os espectadores com uma sensação de incerteza e desespero. A rebelião estava em seu ponto mais baixo. Han Solo havia sido capturado e Luke Skywalker havia descoberto uma verdade devastadora sobre sua linhagem. Essa reviravolta sombria e complexa foi um risco narrativo que nem todos os fãs e críticos souberam apreciar na época. No entanto, com o tempo, essa abordagem mais madura e carregada de emoção foi reconhecida como um dos maiores pontos fortes do filme. A decisão de aprofundar nos personagens, mostrando suas vulnerabilidades e conflitos internos, deu à saga uma dimensão emocional que antes não havia sido explorada. A complexidade do personagem Darth Vader, revelado como pai de Luke, acrescentou uma camada de tragédia shakespeariana à história, tornando-o um dos vilões mais memoráveis e complexos do cinema. Além disso, a direção de Irving Kershner trouxe uma visão mais refinada e cinematograficamente rica para a saga. Seus enquadramentos mais íntimos e a atenção aos detalhes nas atuações fizeram com que o público se conectasse de maneira mais profunda com os personagens, algo que foi fundamental para o legado duradouro do filme. Em retrospectiva, O Império Contra-Ataca não só superou seu predecessor, como também estabeleceu um padrão muito alto para as continuações em geral, demonstrando que uma sequência pode não só igualar, mas superar o original em termos de impacto e qualidade narrativa. Número 12. O Exterminador do Futuro. O Nascimento de uma Lenda. Foi lançado em 1984. É um testemunho de como uma ideia inovadora e uma execução magistral podem superar todas as expectativas, mesmo com um orçamento modesto. Dirigido por um então relativamente desconhecido James Cameron, o filme não prometia ser mais do que uma modesta peça de ficção científica. No entanto, o que começou como um projeto de baixo perfil rapidamente se transformou em um fenômeno cultural, redefinindo o gênero e catapultando Cameron e Arnold Schwarzenegger ao estrelato. Desde o primeiro momento, O Exterminador do Futuro capturou a atenção do público com sua premissa ousada e original, um ciborgue enviado do futuro com a missão de assassinar a mãe do líder da resistência humana antes mesmo de ele nascer. Essa mistura de ficção científica, ação e suspense, combinada com uma narrativa tensa e uma direção impecável, fez com que o filme se destacasse entre seus contemporâneos. A atmosfera sombria e opressiva do filme, junto com seu ritmo implacável, mantinha os espectadores na ponta da cadeira, sem lhes dar um momento de descanso. A escolha de Arnold Schwarzenegger para o papel do Exterminador foi um golpe de mestre. Seu físico imponente e sua interpretação quase mecânica fizeram com que o personagem se tornasse uma das figuras mais icônicas do cinema. A frase "I'll be back", pronunciada por Schwarzenegger, tornou-se uma das citações mais famosas da história do cinema, encapsulando tanto o caráter indomável do personagem quanto a ameaça constante que ele representava. Além disso, o filme apresentou efeitos especiais inovadores para sua época, apesar do orçamento limitado.
Cameron, junto com a equipe de efeitos especiais, conseguiu criar uma visão de futuro que era ao mesmo tempo assustadora e plausível, o que ajudou a consolidar o filme no imaginário coletivo. As sequências de ação, que combinavam elementos práticos com efeitos visuais, tornaram-se o padrão a ser seguido pelos filmes de ação da década seguinte. Ao longo dos anos, O Exterminador do Futuro não só deu origem a uma franquia que perdura há décadas, como também estabeleceu as bases para o estilo narrativo e visual que James Cameron continuaria explorando em filmes posteriores. O impacto cultural de O Exterminador do Futuro é inegável e sua influência vai muito além do cinema, afetando a moda, a tecnologia e a percepção popular sobre a inteligência artificial.